Olá, pessoal! Hoje a gente vai fazer um mergulho profundo num artefato acadêmico bem específico, que vem direto do Brasil. E não, a gente não está olhando para um livro denso de um filósofo de séculos atrás. Na verdade, é um documento escolar que exige que jovens de 17 anos desvendem a própria natureza da existência antes mesmo da formatura. O que prende a atenção logo de cara é esse número: 30. Exatamente 30 conceitos incrivelmente complexos separam estudantes do ensino médio de suas notas do segundo trimestre. São 30 ideias gigantes que moldaram o pensamento moderno, agora empacotadas nessa missão escolar. E a seriedade da tarefa é inegável, viu? Os detalhes mostram que essa é uma exigência super rigorosa para os alunos do terceiro ano do ensino médio integral. Isso cria um cenário acadêmico onde o tempo na escola culmina num confronto direto com as maiores questões da humanidade. O texto define o trabalho de um jeito bem direto: a criação de um glossário de conceitos sobre o existencialismo. É um requisito parcial para conseguir a nota, tudo isso sobre a orientação meticulosa do professor mestre Jonas Barbosa dos Santos. A estrutura pode até ser formal, mas o conteúdo exigido é vasto e muito profundo. Bom, para ninguém se assustar com uma lista alfabética gigante, a gente dividiu a análise de hoje nas seguintes partes: 1. O projeto de filosofia. 2. A natureza do ser. 3. Liberdade e escolha. 4. Autenticidade e ação. E 5. A entrega do trabalho. Vamos nessa. Parte 1. O projeto de filosofia, o contexto institucional. O respaldo institucional dessa tarefa é algo que realmente chama a atenção. O cabeçalho traça a origem do documento direto para a Secretaria Estadual de Educação de Pernambuco, mais especificamente para Eren José Emílio de Mello. Isso mostra para a gente que o estudo do existencialismo não está flutuando no vácuo, ele está firmemente enraizado no currículo do Estado. E, para situar esse artefato no seu espaço e no tempo, o documento é assinado em Tupanatinga, lá em Pernambuco, no ano de 2026. É simplesmente fascinante pensar nesse desafio intelectual acontecendo nesse lugar e nesse momento futuro, provando que as questões existenciais são sempre universais e super contemporâneas. Parte 2. A natureza do ser, compreendendo as fundações. Ao invés de passar por uma lista enorme de A a Z, a gente agrupou os conceitos fundacionais. A exigência aqui é mapear a base de absolutamente tudo. É preciso definir o que é ter consciência e entender a condição humana. A lista traz ideias muito densas, como Dasein, essência, existência e a lente complexa da fenomenologia. É um ponto de partida incrivelmente maduro para entender o nosso lugar no mundo. A lista original também contém umas dualidades estruturais fascinantes que precisam ser decodificadas. Tem a exigência de entender a diferença entre o ser em si, o ser para si e como tudo isso se relaciona com o ser para outro. A própria presença desses três termos juntos mostra que o objetivo é entender não só a existência individual, mas como ela percebe a si mesma e todo mundo ao redor. E para fechar essa categoria fundacional, a gente juntou esses parâmetros imutáveis da existência, que dá para chamar de os pesos da realidade. Os estudantes lá de Tupanatinga precisam lidar com a facticidade, que são os fatos dados da vida, a finitude e a temporalidade. E tudo isso processado através da lente da subjetividade. É um conjunto de definições que obriga qualquer um a reconhecer os limites e as realidades da nossa vida. Parte 3. Liberdade de escolha. Navegando no desconhecido. O ponto crucial aqui é notar como a própria liberdade não é deixada isolada. Ela está cercada de perto por angústia, contingência, indeterminação e possibilidade. Isso ilustra muito bem que a tarefa vai muito além de procurar um dicionário. É preciso entender o peso existencial e a ansiedade que acompanham a capacidade de tomar uma decisão. E o que se destaca fortemente são essas duas palavras super contrastantes: o conceito de nada e o conceito de gratuidade. A exigência é colocar em palavras o que significa o vazio da existência, ao mesmo tempo em que se define o aspecto não justificado ou gratuito de estarmos aqui. É um baita exercício de contraste. Parte 4. Autenticidade e ação. Vivendo a filosofia. Nessa parte, o trabalho coloca os conceitos de autenticidade e inautenticidade em rota de colisão direta. Isso demonstra aquela escolha ética fundamental que está presente no glossário inteiro. Não é só vocabulário, sabe? É o desafio de definir os dois lados da moeda sobre como a gente escolhe viver a própria vida.
E isso leva direto a esse grupo final de conceitos. Dá até para tecer uma pequena narrativa aqui baseada puramente nas exigências do documento. Para evitar viver em má fé, é necessário ter engajamento, realizar uma ação e respeitar a alteridade. A coisa toda culmina com a compreensão da própria identidade, assumindo a responsabilidade na construção de um projeto de vida. Ao definir essas palavras numa sequência lógica, o aluno mapeia não só a filosofia, mas um caminho prático para a vida adulta. Parte 5. A entrega do trabalho. O passo final. Porque, no fim das contas, a gente não pode esquecer que existe um procedimento real que o estudante lá da EREM, José Emílio de Mello, precisa seguir para concluir o plano de ensino. E os passos são bem claros. Primeiro, pesquisar e compreender cada um dos 30 conceitos que a gente acabou de agrupar. Segundo, formatar e compilar tudo isso no glossário de conceitos sobre o existencialismo. E, finalmente, entregar o trabalho para o professor mestre Jonas Barbosa dos Santos, garantindo assim aquela parcela crucial da nota do segundo trimestre. Dando uma olhada na lista original na íntegra uma última vez, dá para lembrar como ela parecia densa e assustadora lá no começo? Pois é. Agora, depois de aplicar uma estrutura visual e temática, as conexões entre cada uma dessas palavras ficam muito claras. Elas se tornaram partes de um grande quebra-cabeça interconectado e bem mais acessível. E, para encerrar, fica uma última reflexão na cabeça da gente. Observando todo o cuidado com que esse documento foi montado, surge uma pergunta inevitável. Será que um exercício escolar focado nessas 30 palavras vai resultar apenas num boletim com nota azul? Ou será que o simples ato de pesquisar e refletir sobre a essência humana vai mudar para sempre a forma como esses jovens compreendem o papel deles no mundo? Fica aí essa questão profunda para todo mundo pensar. Muito obrigado pela companhia e até a próxima análise.